Em Paradoxologia, página 10, poderia explicar o penúltimo paradoxo? Pois eu não entendi a relação da filosofia com a apriorismose eletronótica. Ok, vamos ver aqui. Paradoxo do amor à sabedoria, filosofia, pressupor ilimitação, porém, na prática, restringir-se pela apriorismose eletronótica. Então, essa expressão, filosofia, significa amor à sabedoria, de uma forma geral. Assim. Amor à sabedoria dá a entender que qualquer sabedoria é algo digno de ser pesquisado, de ser estudado. Né? Ou seja, não há uma limitação a priori de qual sabedoria é esta. Então, o filósofo é alguém que busca a sabedoria. Mas, a gente observa na história da filosofia, sobretudo contemporânea, mas desde antes também, quer dizer, o parapsiquismo foi deixado de fora, vamos dizer, na filosofia do status quo, do establishment, quer dizer, do oficial. Assim, o parapsiquismo é um tema cheio de, vamos dizer, apelidos, epítetos, etc., pejorativos. É místico, ocultismo, magia, irracionalidade, tudo isso é associado ao parapsiquismo. Mas, se a filosofia é o amor, ou seja, há um materialismo nisso. Se a filosofia é o amor à sabedoria, por que há uma exclusão a priori de certos temas? Quer dizer, até que ponto esse amor à sabedoria não tem uma excessiva condescendência com o status quo, entendeu? Com as imposições sociais, com, né, os preconceitos da época, do zeitgeist, etc. Quer dizer, esse amor à filosofia não é tanto amor assim. Não é um amor irrestrito, né? É um amor com restrições. Alexandre, essa questão fiquei pensando sobre o que você falou que seria o salto da filosofia para a holofilosofia e de como o filósofo poderia reciclar, trazendo mais a questão para o lado prático. Uhum. Tem dois pontos que eu não sei o que você acha, que eu vejo que o contato com quem não é da área da filosofia e entra em contato com quem já tem toda essa bagagem poderia ajudar. Um deles é da pontualidade. O filósofo ele consegue captar exatamente a essência, o que a pessoa quer dizer naquele momento. Então, ele consegue entrar lá dentro e pensar aquele aspecto pontual, específico. E o outro, que eu queria também te perguntar, ver se é por aí, é a questão da energia. A energia mental somática automaticamente vai reverberar quando ele tem essa lucidez. Mas isso aí já vem depois da extrapolação, aquela que eu estava falando, né? Quer dizer, depois que o filósofo vai para a teática, ele começa a formar neotrafores, digamos assim. Porque já é uma composição de um trafor filosófico com um neotrafor. Aí ele vai se descobrir quem que ele é. Quer dizer, que tipo de assistência uma pessoa que tem esses trafores vai ser capaz de fazer à medida que ela começar a ser mais teática. Vamos supor, o filósofo ele não tem a energia do energossoma. Tem só sem saber, né? Assim. Mas no momento que ele começa a mexer com isso intencionalmente, o que vai acontecer? Isso vale para todo mundo no seu campo. Sim, sim. Esses neotrafores a partir da teática. O salto seria para a holofilosofia, é isso que você quer chamar a atenção. Holofilosofia. Né? Exatamente isso. Holofilosofia é quando a filosofia consegue fazer assistência extrafísica. Ou seja, no meu entendimento é isso, é holofilosofia. Ou seja, o filósofo, quando vira conscienciólogo, Arlindo, vira um holofilósofo. Agora é uma pergunta de professor de filosofia para professor de filosofia. Tá? Professor Alexandre, quem e quantos desenvolvem pesquisa holofilosófica hoje em dia na CCCI? Na CCCI? Eu não sei se eu posso, que as pessoas não assumiram isso assim, né, desse modo, né, mas tem algumas. Dá para falar isso? Bom, tem um aqui, né? Tem um aí presente, meu o colega Arlindo. Aqui, o Arlindo, né? Isso. Quem mais? Eu não sei se eu posso ficar falando isso. Não sei. Bom, eu vou falar. Eu acho que pode falar. Eu acho que deve Você falar. acha que eu devo falar? Né? Eu vou falar os que eu acho, então. O que você acha. Se a pessoa não concordar, ela vem se defender. Na minha opinião, assim, eu acho que o Ulisses é outro, né, que está ali. A Regina Camilo, né, o Roberto Almeida, o Jarbas Paranhos, que mais? O Márcio Alves. Eu acho que holofilosóficas são esses. Não consigo lembrar. Que eu considero holofilosófica. A pergunta é a seguinte. Em Fatologia, página 8, sexta linha, o verbetógrafo fala do abandono do modus vivendi filosófico. Fico pensando até que ponto certo modus vivendi
filosófico não seria o que também legitimaria a holofilosofia como holofilosofia. Poderia falar alguma coisa a respeito? Esse é o ideal professor de filosofia? Ele está com dificuldade de, talvez, de largar a mão da filosofia. O princípio, a evolução ela tem um certo princípio, assim, né, que a consciência, quando ela evolui, ela nunca, vamos dizer, ela desenvolve o que ela já tem. Quer dizer, ela não vai simplesmente... Por exemplo, qualquer consciência, quando ela desenvolve trafores naquilo que ela fizer. O filósofo, sei lá, o músico, o militar, sei lá. Sempre a consciência está desenvolvendo trafores. Então, mas assim, eu até coloquei aqui na fatologia, né? Quer dizer, o uso dos trafores filosóficos na superação da filosofia. Esse que é o ponto. Então, a gente não tem necessidade de, vamos dizer... No momento que há a superação do ego filosófico, do modus vivendi filosófico, evidente que os trafores do filósofo vão ajudar nisso. Mas não é mais um modus vivendi filosófico. Quer dizer, não precisamos concluir isso. Essa conclusão não se segue, né? Vamos falar assim filosoficamente. Quer dizer, o fato do filósofo usar os seus trafores para sair da filosofia não torna ele um filósofo. Ele não é mais um filósofo. Porque o que ele busca não é filosófico, o que ele faz não é filosófico. Mas os trafores deles se formaram na filosofia. Eu vou transpor para ele o que o professor Valdo uma vez falou para mim. Ele falou que quando eu deixasse de pensar igual a matemática, que eu seria melhor matemática. Então, na hora que ele deixar de pensar igual a filósofo, ele será melhor. Essa coisa que eu falei aqui, da extrapolação. Quer dizer, quando a gente abre mão desses limites, digamos assim, a priorismose, etc., daquela disciplina que a gente se especializa, a gente se torna muito melhor nessa disciplina. No entanto, né, o nosso discurso vai se tornar dissonante com o status quo. Alexandre, uma pergunta, antes de você finalizar, pelo menos uma pergunta posso fazer. Da interaciologia, o último item, a interação entre os paracérebros no parapsiquismo. A interaciologia. A interação entre os paracérebros no parapsiquismo, porque isso é que acontece, né? Quer dizer, no parapsiquismo, sobretudo quando há mais de uma consciência, né? Como geralmente há, vamos supor, seja num assédio, amparo, etc., há essa troca entre os paracérebros. Então, isso aqui já é uma coisa que extrapola muito a filosofia e a metafísica. Isso aqui o metafísico não cogita jamais disso aqui. Né? Por mais que... Agora, até certo ponto, na questão holofilosófica, pode ser utilizado isso aqui. Quer dizer, na holofilosofia já está incluída essa interação entre os paracérebros. Então, é um elemento que tem relação ainda, né, digamos, com a filosofia, mas que extrapola muito, que está muito além da metafísica. Por isso que eu coloquei. Aqui coloca o item dissociação, na página 11. Dissociação. Isso. A ver que você que pode... Esse aqui eu já expliquei, mas é o seguinte, ó, que o Platão ele dissociou tudo que é intelectual e aquilo que é sensível. Ele fez uma dissociação, quer dizer, o ser humano se compõe de experiência intelectual, quer dizer, a análise das ideias na introspecção, e a experiência sensorial, que são todas as sensações, né, emoções e tal. Então, essa dissociação já impossibilita uma análise racional do parapsiquismo, porque o parapsiquismo é uma unidade disso tudo. No momento, por exemplo, que há uma leitura energética, vamos supor, você tem a parte tanto intelectual quanto a parte de sensações também. É um todo. A própria ideia de Pensene, né? O Pensene não suporta essa dissociação platônica, essa dicotomia platônica do inteligível sensível. Não. Quer dizer, a manifestação da consciência ou da consciência é uma coisa só, composta de várias outras. Vamos supor, no mínimo, do PEN, do SEN e do N. Então, o Pensene já é um paradigma, por si só, alternativo a esse paradigma platônico da dissociação sensível-inteligível. Com esse tipo de dicotomia, é impossível, logicamente, a gente abordar o parapsiquismo, né, do ponto de vista racional. E a conscienciologia, portanto, ela já supera, né, essa dissociação platônica inteligível-sensível. Então, nós parabenizamos aí o professor Alexandre. Quantos verbetes mais ele pode escrever? 1.100, 200, 1.000.
Agradecemos a presença de todos vocês, aqui tertulianos, os teletertulianos que nos mandaram as perguntas, foram 17 perguntas online, e passamos então para o comerciante.